Olá, bom dia. Bom dia, meu Mato Grosso. Começamos aqui agora, nesta sexta-feira, nesta terça, quarta-feira. Quarta-feira. Que negócio é esse? Perdido no tempo. Né? Então, nesta quarta-feira, hoje, 27 de março do ano da graça de 2019. Estou aqui ao lado de dois ícones do jornalismo brasileiro. Professor Haroldo Arruda Júnior, Lúcio Sorge, o nosso Elegância da Notícia. Professor, bom dia. Bom dia, Edivaldo Ribeiro. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Vila Real. Bom dia, Elegância. Bom dia, Edivaldo. Bom dia, professor Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Perfeito. Nas últimas 24 horas, né, tem muita lenha queimando e muita lenha para queimar. O que mais te chamou a atenção, professor? Bom, o que mais me chamou a atenção nas últimas 24 horas foi essa aprovação da CPI lá da Santa Casa, que era a CPI dos filantrópicos, passou a ser a CPI da Santa Casa, né? Que foi encabeçada pelo vereador Toninho de Souza, que agora de forma com unanimidade, ou seja, né, todos os vereadores acabaram votando a favor dessa CPI, que, a meu ver, quem tem que estar mais feliz com toda essa história da CPI é definitivamente o próprio Preza, né? Porque disse que não tem problema nenhum, que está tudo certo, que ele tem toda a documentação. Então, eu acho que, de certa forma, agora, de forma judicialmente, dando condições para que os vereadores possam investigar, possam fiscalizar, ele vai poder mostrar toda a documentação e, se é que não tem problema algum, realmente a verdade possa aparecer. Enfim, isso realmente me chamou a atenção e, de certa forma, é um encaminhamento, um passo a mais para essa solução, né, para se achar uma solução para a Santa Casa, que é o que a sociedade espera o mais rápido possível. Verdade, né? verdade verdadeira mesmo. A gente lembra Santa Casa, né? Com as irmãs, né? Com as freiras, né? Tocando a Santa Casa. E jamais poderia imaginar que uma Santa Casa, eu falo isso em termos de Brasil todo, a Santa Casa tem a mesma característica, né? Falo isso em termos de Brasil, que a gente pudesse conviver e viver um momento tão difícil que a nossa Santa Casa vive. Mas eu vejo, professor, e deve ser tema do seu comentário de hoje, seu destaque? O meu destaque de hoje, eu vou falar de outra coisa, vou falar sobre aquele Então, deixa eu só abrir um parênteses aí, que eu quero fazer uma observação sobre a Santa Casa. Faça uma cobrança que está sendo feita, principalmente pelo secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo. A cobrança que se faz é a seguinte: teve uma reunião há uns 15 dias lá com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Nessa reunião lá tinham alguns integrantes da bancada, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, estava nessa reunião e o ministro disse o seguinte, falou, olha, para que o governo federal, o Ministério da Saúde, possa ajudar a Santa Casa, ele empenhou a palavra dele de que o governo federal vai ajudar a Santa Casa, mas para isso, o ministro pediu um plano de ação, dividido em duas partes. Primeiro, qual é a dívida da Santa Casa de Misericórdia hoje? A segunda parte desse plano de ação é o seguinte, como é que as coisas vão funcionar depois que se resolver essas dívidas que a Santa Casa tem, ou pelo menos que se der o encaminhamento para a solução dessas dívidas. Né? Aí é o seguinte, e onde é que está o plano? Até agora não... Quer dizer, já levaram o plano para o Ministério da Saúde? O secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, está fazendo essa cobrança, tanto a Santa Casa como a Prefeitura de Cuiabá. Na verdade, o governo federal quer um plano de gestão para saneamento do passivo da Santa Casa, né? Uma vez que esse plano seja elaborado... Aí a gente vai descobrir também qual é a verdadeira dívida da Santa Casa. Com certeza. Né? Porque um fala que é 90, outro fala que é 200, outro fala que é 100... Então a gente está perdido também nesses números, né? O mais importante hoje é o seguinte, a prática tinha que entrar no lugar do discurso, né? Ou fazendo a colocação de outra forma, o discurso ceder lugar à ação, não é? Verdade. Porque discurso já teve muito, né? Nesse caso da Santa Casa, de todos os lados. Sim. E intervenção não vai ser feita sem dinheiro, né? De onde virá o dinheiro?
Já falaram em 50 milhões. Nós conversamos no Cadeia sobre isso, numa chamada do Jornal do Meio-Dia. Eu não acredito que gostaria que viesse 100 milhões, 200 milhões para a Santa Casa. Mas eu, particularmente, não acredito em 50 milhões de reais para a nossa Santa Casa. Porque são centenas pelo Brasil e todas estarão isonomicamente prontas para pleitear a mesma coisa, e todas com dívida. E todas com dívida. Você fechou brilhantemente, todas passando... Raríssimas exceções. Sim, raríssimas Dizem exceções. que Porto Alegre tem vida própria. Então, vamos esperar. Agora, é uma grande oportunidade para o doutor Preza provar a sua inocência. Exatamente. É uma grande oportunidade para o Antônio Preza provar. Falando nisso, a Câmara Municipal instaurou ontem uma CPI para investigar exclusivamente a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. A reportagem é de Luciana Gavin. O instrumento incluiria um diagnóstico da Santa Casa, mas seria insuficiente para uma conclusão geral do colapso financeiro da unidade. Por estes e outros fatores, o vereador Toninho de Souza apresentou requerimento para instaurar nova comissão parlamentar de inquérito. O documento, de forma inédita, foi recebido na casa com unanimidade. Tem 25 assinaturas. 25 assinaturas significa que é uma CPI que a Câmara toda apoia, que a Câmara toda quer a verdade, porque a sociedade cobra essa investigação. A sociedade quer a Santa Casa de portas abertas, quer essa situação resolvida. A Câmara está participando disso, mas essa decisão cabe ao prefeito de Cuiabá. E eu tenho certeza que ele vai tomar essa decisão, que a intervenção é o caminho. E ele está se preparando para tomar essa decisão. O parlamentar explica que a Santa Casa agora não poderá ficar omissa na prestação de contas. Receitas e despesas vão passar por um pente fino. Serão analisados também passo a passo os gastos referentes aos recursos de emendas parlamentares, recursos públicos tanto da Prefeitura como do Estado e também as doações por parte da iniciativa privada. Nós vamos investigar tudo aquilo que entrou de recursos por parte da Prefeitura, a sua aplicação dentro da Santa Casa. Nós queremos saber emendas parlamentares que entraram na Santa Casa. Qual foi a aplicação, a destinação de emendas parlamentares? Por quê? Emendas parlamentares diz que não tem contrapartida de serviço, que não tem o objetivo de prestar contas desse dinheiro, mas se trata de dinheiro público. E nós temos que saber, sim, se foram usados para compra de equipamentos, para pagamento de folha salarial, nós precisamos saber. De portas fechadas, com dívida astronômica junto a fornecedores e funcionários, a Santa Casa deveria dinheiro também à Prefeitura de Cuiabá. Fato que deve constar na CPI que chega ao final, a dos filantrópicos, que deve apontar uma dívida de R$800 mil com a Prefeitura. O objeto central das investigações da nova CPI devem apontar um balanço fiscal do hospital. Os trabalhos da CPI só vão iniciar após a escolha e nomeação do relator e também do membro. A composição será decidida pelo Colégio de Líderes, orquestrada pelo presidente da Casa, o vereador Misael Galvão. Nós precisamos esclarecer essas dúvidas com o aprofundamento das investigações, se for necessário com quebra de sigilo bancário, mas nós precisamos reestabelecer a verdade, porque uma instituição de 202 anos não pode ser manchada com essas dúvidas ou com má-fé de pessoas isoladas. Então, o papel da CPI vai ser exatamente trazer a verdade à tona. Eles vão passar um pente fino. A coisa caminha para clarear. Eles vão passar um pente fino, isso com o aval da justiça agora, né? Quer dizer, né? Autorizados por meio de uma CPI, passar um pente fino, né? Na receita e despesas da Santa Casa. De que forma esse dinheiro entrou e de que forma esse dinheiro saiu. Porque até então o que se tem é a informação de que todos os meses a Santa Casa fechava no negativo, né? Apesar de ter uma receita de emendas, ter receita de dinheiro vindo do governo federal, governo estadual, repasses, enfim, todo mês ela fechava no negativo. E isso acabou virando uma bola de neve que soma-se hoje
a bagatela de 100 milhões de reais, supostamente a dívida da Santa Casa. Mais alguma coisa sobre isso? O que foi informado aí, né, pela direção da Santa Casa, é de que essa conta aí hoje seria em torno de 100 milhões de reais. É dinheiro, hein? É muito dinheiro, Lúcio. Você tem um desfalque, veja bem, se você tiver... segundo, eu vi uma pessoa da diretoria da Santa Casa, que até postou não lembro o nome dela, postou nas redes sociais aí, mostrando parte do déficit da Santa Casa, né? Todo mês você tinha um déficit na ordem de 700 mil reais. Todos os meses, né? Durante anos isso. E acabou isso virando esse montante todo. Né? Então, enfim. E também a alegação dela de que ficou parada por um bom momento, por um período X, né? Sem receber recurso nenhum. E a despesa também era muito grande. Bom, isso é a alegação de dos partícipes da diretoria da Santa Casa, veiculado nas mídias sociais. Talvez fosse até bom, né? De repente, eu não sei se a... Eu acho espetacular, bem número. Eu não sei se a CPI ela tem competência para isso, né? Eu não sei se ela tem competência para isso, mas de repente podia se checar também o seguinte, né? Além de verificar, de constatar o que é que a Santa Casa recebeu, o que é que ela está devendo, podia ver também o seguinte, além da questão das emendas, checar também os repasses, né? Por exemplo, claro. Cuiabá tem uma gestão plena. É isso? Uhum. O que é que o governo do estado repassou para a prefeitura de Cuiabá? Nesses últimos 3 meses. A notícia do governo, R$1 milhão. Aí o que é que a prefeitura de Cuiabá repassou aí para a Santa Casa de Misericórdia da capital? Até para poder fazer um encontro, né? Sim, um perfeito. encontro, né? Perfeito. Esse balanço é necessário. Um encontro desses números, né? Sem dúvida. Né? Um encontro desses números. Fundamental. Porque até aqui a gente viu muito aí troca de farpas entre Santa Casa de Cuiabá e a prefeitura da capital. Um dizendo que tem para receber e o outro dizendo que não tem nada para pagar. E os números não aumentem, né? É isso? É verdade. Vamos esperar, vamos falar muito sobre isso ainda. Então é o seguinte, talvez o interessante é o seguinte, é se ampliar bem, né? Não de repente, checar só um dos lados, né? É bom checar tudo. Tudo. É bom checar tudo. Começa a CPI, o que entra, o que sai. obrigatoriamente, nós teremos os dois lados na mesa. Claro. E os números não mentem. O que a prefeitura repassou, agora é dinheiro da prefeitura ou é dinheiro carimbado que vem para que a prefeitura possa repassar? É compra de serviço ou não é compra de serviço? Houve desvio de finalidade nesse processo todo, Exatamente. né? Tá? Houve desvio da Santa Casa. O preso, quando conversou conosco, principalmente na rádio, ele disse o seguinte, existe um procedimento que é pago pelo SUS por R$200 e chegamos a uma concordância de que o tratamento seria R$300, o procedimento seria pago R$300. Então está lançado como 200, que é o preço do SUS. Então nós vamos ter muita coisa ainda o que é verbal e o que é escrito, né? O que é escrito. Tem muita gente que não liga para o escrito, mas você tem que dar. Claro. Né? Palavra é palavra. Palavra é mais que uma assinatura. E tem também algo que precisa ser checado, né? A gente ouve aí nos bastidores, olha, finais de semana, equipes particulares lá na Santa Casa executam lá determinados procedimentos. Já se falou até em cirurgia plástica. Foi. Não foi isso? Você Ventilou ouviu isso? Uhum. O professor Haroldo Arruda já ouviu isso? Então é bom saber isso também. É bom saber o seguinte, porque de repente tem gente usando no particular de uma instituição que tem o carimbo de filantrópica. Não, mas a Santa Casa presta serviço filantrópico e para a sociedade paga. Para plano de saúde e tudo. Ela é um hospital. Mas muita mentira foi... Ela pode fazer esse tipo de procedimento que você citou, desde que seja regulamentado e pago. Sem né? Ou pelo plano, ou pela pessoa que está fazendo. Mas ela tem mas realmente... o que eu estou querendo dizer é que ninguém pode abusar do símbolo da filantropia Exatamente. para
ganhar dinheiro. Concordo em gênero, número e grau com o senhor. É isso que eu estou falando. Né? Concordo Mas muita em gênero, mentira foi número e grau. veiculada também, viu, Lúcio? Com Sim, relação à não. casa, né? Eu estou dizendo, é a tem oportunidade, uma- então, de checar o que era mentira Sim. e o que é verdade. É. Não é isso? Inclusive com relação às questões salariais da Santa Casa, né? De que existiam salários de 40 mil, né? De 30 mil, 40 mil, e tudo indica, né? Até porque é muito difícil a gente afirmar, porque nós não temos uma planilha real na mão, né? O que é desmentido pelo ex-presidente da casa. Exatamente, não é isso, né? Não é isso. O médico Antônio sabe? Preso chegou a dizer para mim de que o maior salário na Santa Casa de Cuiabá seria de uma diretora executiva 20 que mil. ganharia em torno de 19, Isso. 19 É isso 20 aí. mil reais É isso aí. com quase 30 anos Mais de de serviços prestados à Santa Casa de Quinquênio, Cuiabá. quinquênio, Nesse- decênio, trintênio, é tudo Nesse que ela mesmo- tem incorporado nisso aí. Não, e agora tem algo que todo mundo concorda. Na Santa Casa tem problemas de gestão. Isso é fato. Isso Ah, aí não. não Tem adianta problemas falar que não. de Se não porque tivesse, não estaria não nessa estaria, situação. acabou. Mas, por Não. exemplo, E já é o suficiente pra- eu, o seguinte, até prova em contrário, não acredito que o médico Antônio Presa, pelo passado dele, Tinha sido ele, desonesto, ele, né? tenha tido, exatamente, Não foi, eu tenha também tido não. algum envolvimento com algo que não seja republicano, E é o carimbo que, seja estão tentando desonesto. colocar Eu no penso preço. da mesma forma que você, entendeu? Mas eu acho extremamente necessária, justamente até para Pra ele vai ser ele muito mesmo. bom. pra ele Porque mesmo. problema de gestão é uma coisa, safadeza É outra, é outra. é muito diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Exatamente. E esse carimbo é que estão tentando rotular o Antônio Preso. Por isso que eu digo que a CPI, exclusivamente da Santa Casa, veio em boa hora para o Preso Claro, perfeito. provar a sua inocência. Falando em tudo isso de Santa Casa, o prefeito Emanuel Pinheiro, desde ontem, ele esteve em Brasília, já voltou, e deve ter novidades com relação a isso. Ele está ainda naquela perseverança, se reunindo com técnicos do Ministério, na possibilidade do ministro Mandetta, enfim, está lá garimpando, trabalhando, argumentando. Porque, quem sabe, no dia de hoje, a gente tem alguma novidade. Enquanto essa situação da Santa Casa não se define, o prefeito também determinou que todos os pacientes oncológicos e nefrológicos fossem transferidos para o Hospital de Câncer e o Hospital Geral, o HGU. Mas a Santa Casa não liberou o prontuário para que os pacientes fossem regulados para outros hospitais. E esses pacientes continuam sendo tratados na unidade. O que eu tenho de notícia nisso aqui, não contrariando em absoluto essa notícia da Prefeitura, é de que os pacientes preferem ficar em tratamento na Santa Casa. Eles não querem se locomover, não querem sair da Santa Casa. Então, está aí essa parada. Lúcio Sorge, nas últimas 24 horas, Lúcio Sorge, o que é que nós temos para pensar aí, além desse treinamento do triatlo para as futuras provas que nós teremos aí pela frente? Eu Nas falo do últimas- triatlo, Lúcio, que são 42 quilômetros de bicicleta diariamente. Não brinca. 10 ida e vinda, não sei nem quanto dá isso, em piscina olímpica, e depois ainda um trote de 10 quilômetros e 100 metros. Mas tudo isso aí seria muito mais fácil, com praticamente nenhum esforço, Edivaldo Ribeiro. Nenhum esforço. Seria assim, céu de o quê? De brigadeiro? brigadeiro. Céu de brigadeiro. Se eu, por exemplo, tivesse condição de fazer tudo isso que você falou que eu faço, mas eu não faço, não é? Deixa eu mentir, mas pô. se eu fizesse isso, seria muito mais fácil se eu tivesse um King Air. King Air. Um King Air. Um King Foi o- Air igual aquele. Foi o igual King Air aquele. que levou o Temer? Que levou o Temer do Rio de Janeiro a São Paulo, depois que ele deixou a prisão. Esse King Air, a história desse King Air aí é interessantíssima, não é? Primeiro falaram que era do empresário Valdinei, como que é o nome completo dele? Do Valdinei, ele é um empresário, dono de uma mineradora aqui, não é? Valdinei Mauro da Silva, é isso? Isso. É isso? Da Money. Dono da Money, Mineração Casa de Pedra Limitada. Aí Mauro Mendes já foi sócio dessa o aí. site O Antagonista falou, olha, o avião que
que levou Michel Temer do Rio de Janeiro a São Paulo depois que ele saiu da prisão é de um empresário lá de Mato Grosso, Valdinei Mauro de Souza. Aí o empresário distribuiu uma nota à imprensa, né? Distribuiu uma nota à imprensa, dizendo, olha, esse avião aí não é meu, não é mais meu. Eu vendi esse avião para o governador do Distrito Federal, que é do mesmo MDB de Michel Temer. Pronto. Só que a história desse King Air, ela começa antes. Vamos ver. Ela começa antes. Vamos ver. Ela começa lá na delação de Silval Barbosa. O empresário Valdinei Mauro de Souza, né, diz que não tem nada a ver, que ele não participou de esquema criminoso nenhum com o grupo de Silval Barbosa, mas na delação, Silval Barbosa disse o seguinte, de que esse avião aí custou R$4.800.000 e que metade desse valor, ou seja, R$2.400.000, na época da aquisição desse avião, foram pagos com dinheiro de propina. Mas cita o motivo da propina? Não, aí diz o De seguinte... onde o porquê ó, dessa propina? E deve ter comprado um avião usado, né? Porque 4 milhões do King Air, em completamente depoimento, fora. vou ler aqui, ó, a reportagem do Gazeta Digital. Deve ter vindo alguma coisa para pagar 4.800, alguns quilos de ouro também para fazer peso, né? E o seguinte, o Gazeta Digital, o Gazeta Digital não, o jornal A Gazeta, só colocando isso primeiro aqui, no ano passado revelou que Valdinei Mauro de Souza foi a pessoa que mais retirou ouro aqui em Mato Grosso. E a reportagem à época mostrou que só aqui na região de Cuiabá, aqui nas minas de Cuiabá, foram quase 105 quilos de ouro. E aí mais um pouquinho lá em Poconé. Em Poconé ele tirou mais de 46 quilos de ouro. Isso daqui foi uma reportagem do jornal A Gazeta do ano passado. Mas voltando aqui ao seu questionamento anterior, em depoimento ao Ministério Público Federal, o ex-governador Silval Barbosa disse que comprou junto com o empresário uma fazenda em Nossa Senhora do Livramento, onde funcionava um garimpo de ouro no valor de 20 milhões, além de uma aeronave avaliada em 4,8 milhões, cuja metade desse valor foi pago com dinheiro de propina. Nos dois casos, prossegue aqui a reportagem do Pablo Rodrigo no Gazeta Digital, nos dois casos, Silval cita as palavras sócio e sociedade para se referir ao grupo empresarial liderado por Valdinei. E aí, no anexo dessa delação, Silval diz que entre 2012 e 2013 intercedeu a compra da área de garimpo, conhecida como Fazenda Ajuricaba. O então governador foi até Goiânia conversar com o proprietário da terra, Aníbal Crossara Júnior. E aí ficou acertado à época que o grupo teria prioridade na compra. Em troca... é o retorno, não é isso? O retorno, é o retorno, né? Em troca, a empresa de Aníbal, a construtora Ensa, também teria prioridade em negócios com o governo de Mato Grosso. A terra ficaria no nome dos empresários Valdinei de Souza e de Vanderlei Torres, o dono da Trimec. Assim como do ex-secretário de Estado José Lacerda e de Antônio Barbosa, irmão de Silval Barbosa. Pois é. Olha, voltando ao King Air. King Air. Baratinho esse King Air. Apareceu primeiro na delação de Silval Barbosa, aí do MDB, não é? MDB. Aí foi vendido ao governador do Distrito Federal do MDB, e aí, por fim, serviu Michel Temer ao sair da prisão, também do MDB. Eu disse ontem no Jornal do Meio-Dia o seguinte, olha, esse King Air Tem mesmo história, né? o rei dos ares. O rei dos ares. É mesmo o rei dos ares, não é isso? Verdade. E aí o seguinte, aí o problema todo é que existe uma forte suspeita, né, de que ele voava alto, né? E aí a suspeita é de que
nas asas da corrupção, né? Porque- Pela delação do Subentende ex-governador Silval Barbosa. Agora, só voltando um pouco no tempo, um avião que foi roubado do ex-deputado Zé Riva, não é um King Air também? Não Foi lembro. roubado, foi levado lá para Bolívia, o piloto ficou um certo tempo desaparecido. Um avião que foi roubado num campo Pode de ser. pouso aí no interior. Pode ser. Eu não Existem sei se várias é King Air, variações não. do King E aí, Air. num trecho da nota, só para concluir aqui, Ah. um trecho da nota que foi enviada à imprensa pelo empresário Valdinei Mauro de Souza. Num trecho da nota, ele descreve o seguinte: quanto ao fato de nas reportagens frisarem que foi delatado no acordo de colaboração premiada feito pelo ex-governador Silval Barbosa, o empresário esclarece que houve a citação de seu nome por já ter sido sócio do empresário Mauro Mendes e não por ter participado de qualquer trama criminosa que tenha sido deflagrada pelo grupo de Silval. O que eu acabei de ler aqui é o item 3, o item número 3 da nota divulgada à imprensa pelo empresário Valdinei Mauro da Silva. E ele diz o seguinte também, que o pedido de transferência da aeronave, do King Air, já foi interposto junto à Agência Nacional de Aviação Civil, e aí ele apresentou um documento anexado a essa nota, e, sendo assim, não possui mais nenhum tipo de vínculo com a aeronave e que estaria sendo vítima de informações levianas. Ele fez a informação à ANAC, mas a informação é de que, por enquanto, o avião continuaria no nome dele, apesar dele já ter feito a comunicação da venda à Agência Nacional da Aviação Civil, a ANAC. Meu Deus. Nós temos muita coisa ainda, eu não diria encoberta ou coberta, né? Mas muita coisa para tomar conhecimento, né? Desse sem- mundo político e empresarial, né? Sem dúvida. Porque, você vê, esse Ibanez, né? que Ibanez. é o do Distrito Federal, olha a confiança, ele comprou um avião, são milhões de reais. Ibanez Rocha, o É, nome do governador do Distrito Diz que é Federal. multimilionário, né? Esse cidadão lá em Brasília. Ele compra, está voando, é como se você tivesse um carro, né? E a venda foi agora em janeiro. Então, janeiro. A venda foi em janeiro. Já tem 90 dias. Janeiro são 90 dias. Você não transfere um carro, não é obrigatório você transferir Obrigado. no momento da venda? É. Por que não? Se acontece, tá aí, ó. Ele veio na Berlinda aí, na esteira do ex-avião, que ele não é mais dono, e hoje é notícia nacional. Exatamente. Tá certo? Por que não? Se caísse esse avião? Ia ser uma dor de cabeça. Mas tem outras coisas também que são difíceis de explicar, Edivaldo. Qual Não é só que é? isso. Por exemplo, o desembargador que soltou o ex-presidente Michel Temer, Ivan Atier, ele, no final de semana, na última sexta-feira, ele tinha decidido o Se seguinte: jogou incapaz, Ele tinha decidido o seguinte, era olha, muita lenha para o caminhão dele. não vou julgar, né? Não vou fazer o julgamento de forma monocrática, vou colocar isso lá para a turma decidir. Ele mais 2 colegas lá, mais outros 2 desembargadores queriam decidir hoje, não hoje, antes de quarta-feira, hoje quarta-feira, se Michel Temer, se o Coronel Lima, se Moreira Franco continuariam ou não presos. Mas, de repente, amanheceu a segunda-feira, ele mudou de ideia, resolveu julgar o caso, sendo que 2 dias antes, a decisão dele era outra totalmente diferente. Totalmente diferente. E um Então, desembargador com um histórico não tão assim republicano, né, com todas as morais possíveis, a moral possível para poder tomar uma decisão dessa. O histórico dele é um dos piores, né? Enfim, paciência. Ele deveria ter mantido a sua posição, né? Sim. Deveria ter mantido a sua posição. Era mais 2 dias. 2 dias com a detenção do presidente. O presidente estava sendo muito bem tratado. Todos estavam sendo muito bem tratados, apesar de estarem detidos, o que é realmente um motivo de depressão. Mas a justiça, se ele não tivesse declarado,
não ficaria nenhuma dúvida com relação à capacidade dele. Então, mas hoje a gente tem coisa diferente. Qual é o seu destaque, Elegância? Meu destaque de hoje é sobre as emendas dos deputados estaduais. O governador Mauro Mendes havia vetado, né, as emendas parlamentares ao sancionar a lei do orçamento de 2019. Teve uma gritaria, uma chiadeira muito grande. Falaram que iam conversar com o governo, parece que não deu em nada, né? E aí a posição agora é de que os deputados irão derrubar o veto de Mauro Mendes sobre essas emendas impositivas. Então esse é o meu destaque de hoje. Porque tem a chiadeira do interior, né? Que o pouco para o interior é muito, né, professor? Sem dúvida alguma. O pouco é muito, muito para o interior. Então essa é a chiadeira. E mais uma vez, é um problema político que está instalado e, ao que tudo indica, por falta de conversa e de diálogo. Bem isso mesmo. Falando em conversa, Evitar o problema? Ia conseguir evitar o problema? Talvez não. Mas poderia diminuir o tamanho dele. O tamanho do ruído, né? O tamanho do ruído. Falando em... Vou deixar para o próximo bloco, nós vamos para o intervalo comercial. O ministro Paulo Guedes não compareceu ontem a uma audiência pública convocada pela Câmara. E o que gerou realmente uma grita dos deputados, e foi aprovado uma convocação para a próxima reunião, na próxima quarta-feira. Se ele não for, será convocado. Se ele não for, de livre e espontânea vontade, será convocado. Você não vai querer saber qual que é o meu destaque? Claro que eu vou querer saber, bom. professor. Pelo amor de Deus, não teria programa. Você falou que é para o intervalo. Mas antes do intervalo... O destaque. Então diga qual é o seu destaque. Aqui é o seguinte, ó. A ansiedade mora aqui. Quando a pessoa não concorda, ela bate na mesa. Bate na mesa. É que a ansiedade toma conta do professor, né? A nossa produtora já estava aqui. Professor Haroldo, professor Mas Haroldo. ele está sentado onde? Onde ele está sentado? Ali à esquerda. Na enciclopédia. Não é isso? Na esquerda. Resistência pura. Não, então, eu vou falar sobre o meu destaque com relação... Nós vimos aí os deputados estaduais já discutindo com relação ao empréstimo, se faz novo empréstimo, se o governo faz novo empréstimo ou não. Houve uma consulta, uma tentativa, uma manobra financeira por parte do governo Mauro Mendes de se alongar a dívida com o Bank of America, né? E definitivamente os deputados aqui já estavam debatendo e discutindo se iriam aprovar ou não esse novo empréstimo de 335 milhões de dólares, né? Que seria muito importante. E eu levantei um questionamento ontem perguntando o seguinte: mas e o Bank of America já decidiu que vai aceitar esse alongamento ou não? Subentendia-se que realmente já tinha aceitado, porque os deputados estão discutindo com relação à aprovação ou não. Pois bem, né? Acredite se quiser, mas o Bank of America não aprovou esse alongamento, e o meu destaque é exatamente sobre como é que fica a situação agora do Estado, considerando essa impossibilidade do alongamento da dívida ou do pagamento da dívida como um todo em setembro. Pois é. É isso. A Assembleia, eu vou fazer essa pergunta antes. Claro. A Assembleia pode tramitar com essa solicitação sem o Bank of America concordar? Pode, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O que acontece é o seguinte, que... Ela pode autorizar o empréstimo, mesmo que o Banco Mundial, o Bank of America não concorde com essa... de qualquer forma, o governo vai ter que pagar essa parcela agora em março, tá? De qualquer forma. Mas a grande jogada do governo do estado de Mato Grosso era justamente isso, né? Poder não pagar. Não pagar, para poder fazer alongar e não pagar. Ou seja, fazer uma economia de 800 bilhões ao longo do alongamento paga essa dívida que tem um juro maior, agora em setembro, né? Paga-se tudo e fica com essa outra dívida de 20 anos com um juro muito menor, que ia produzir uma economia de 800 milhões de reais. Quer dizer, é uma jogada do governo que, se tivesse aprovação, se tiver o alongamento de um lado da dívida pelo Bank of America e a aprovação pelos deputados da contração do novo empréstimo, perfeito. Tá entendendo? O problema é que o Bank of America não autorizou. Não concordou. Chiou.
Vamos para o intervalo comercial, então, e a gente volta já. Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. E a emoção de ter internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries, onde você quiser. Porque banda larga tem que ter novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910. Acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. Prestou atenção, né, professor? Tá vendo? Claro. Uma avalanche de solicitações aí. As lucetes estão todas atrás. Todas lá. E vamos em frente e tal. Não é verdade? É isso, Lúcio Soares. Quem não conhece é que compra. É, né? Vamos aos nossos cúmplices. Temos cúmplices aí? Temos. Enquanto você providencia os nossos cúmplices, eu falei do ministro Paulo Guedes. Ele teria que ir ontem convidado na Comissão de Constituição e Justiça para falar sobre a reforma da Previdência. Não foi. A oposição é um prato cheio para a oposição. Logo disse, vamos convocar. Ele não veio, agora vai partir para a convocação. Mas houve um acordo e na próxima quarta-feira, dia 3, o ministro Guedes vai à comissão para conversar e expor o que é a mudança na Previdência pleiteada pelo governo. Então vamos aos nossos... E aí só para complementar aí essa informação, Sim, senhor. o governo não entendeu a minha vontade de ajudar, diz Maia sobre a Previdência. Aí ele disse que ele se colocou nas últimas semanas tentando ajudar, cumprindo um papel que não é dele e que é muito perigoso, que é articular de alguma forma pelo governo. O governo não compreendeu minha vontade de ajudar dessa forma. Ou seja, a confusão lá em Brasília continua. A rota de colisão entre Rodrigo Maia, Jair Bolsonaro, Sérgio Moro permanece. Tanto é assim que um outro aspecto aqui da informação é a seguinte. Um grupo de trabalho criado na Câmara para discutir o pacote anticrime realizou a sua primeira reunião. Sabe quem não participou? Quem não estava presente? César Maia. Não, Sérgio Moro. Sérgio Moro, para discutir, que fosse o Rodrigo discutir o pacote anticrime, né? Mas aí ele minimizou a ausência. Olha, o Sérgio Moro, né? Olha, esse daí é um comitê de trabalho lá deles, né? Nós temos o projeto e devemos ser consultados no percurso, declarou Moro ao jornal O Estado de São Paulo. Só tem um pequeno detalhe, sabe quem estava lá? Estava lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que presidiu uma comissão de juristas responsável por um projeto muito semelhante de Sérgio Moro, entregue no ano passado. E aí, Maia, na semana passada, chegou a dizer que o conjunto de normas proposto pelo ministro da Justiça era um copia e cola do projeto de Alexandre Moraes. E aí também, uma última informação nos bastidores, dizem que Rodrigo Maia anda assim meio agitado, né? Um pouco nervoso, porque talvez existam alguns aspectos indesejáveis que estariam se aproximando perigosamente dele. Perfeito. Antes dos cúmplices... Tipo assim, em duas palavrinhas. Lava Jato? Será que é? Pode ser, né? Pode ser. Pode ser. O ex-presidente
provou desse gosto amargo, né? É. O ex-presidente da Câmara está encarcerado. E o que a gente já ouviu dizer é o seguinte, lá na eleição, na primeira eleição de Rodrigo Maia, a base dos eleitores lá na Câmara Federal teria sido a mesma base do Eduardo Cunha. Ou seja, o conhecido Centrão, não é isso? Exatamente. E o Centrão está se movimentando muito. Antes dos cúmplices, eu tenho já que nós falamos na reforma da Previdência, na Lei Candir, taxação de agronegócio, esses foram alguns assuntos abordados pelo senador, pelo DEM de Mato Grosso, Jaime Campos. O repórter José Porto conversou com ele e também questionou os atritos entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Vamos conferir essa entrevista. Há um atropelo na questão política hoje, presidente da Câmara com Bolsonaro, ou seja, Rodrigo Maia, é do seu partido, ou seja, como é que vocês estão negociando essa pauta? Claro que o senhor é da CCJ do Senado. Bem, eu sou de várias comissões lá, da CAIS, da Infraestrutura, da Meio Ambiente, da Agricultura. E, na verdade, o que nós temos que discutir, com muita clara evidência, é essa questão da reforma. A reforma é muito importante para o Brasil, tendo em vista que, pelos números que nós temos aí, se nós não fazermos essa reforma, a tendência é do país se quebrar. Nós chegamos a um determinado momento, não temos nem recursos para pagar a folha. Haja vista que sobra de todo o orçamento da União, 2% apenas para investimento. E, por outro lado, eu acho que nós temos que discutir um novo pacto federativo para o Brasil. Hoje é uma grande concentração na Receita, na mão do governo federal, do Poder Tributário Nacional. Nós temos que desconcentralizar, ou seja, descentralizar esses recursos para os estados e municípios. Por outro lado, nós temos que discutir, mais importante para Mato Grosso, é a questão da Lei Candir, que ela venceu em 2017 e vinha repassando o dinheiro até 2018, através do FEX, que é o Fundo de Exportação. O que nós queremos é aprovar uma nova legislação, uma nova lei que permitamos regulamentar ela e saber os percentuais, ou seja, os valores que nós temos que receber. Não é possível o Mato Grosso, só o Mato Grosso contribui, que deixa de arrecadar, melhor dizendo, 6,8 bilhões de reais e a Federação 2018 não repassou nada e não tem nada alocado para 2019. Então, é muito dinheiro que o Estado perde, senador. Muito dinheiro. O Mato Grosso receber desses 6 bilhões que está perdendo, 1 bilhão e 500 milhões, ajuda muito, né? Durante 4 anos do governo Mauro Mendes serão 6 bilhões que nós teremos resolvendo definitivamente o problema da saúde, que ela está estrangulado, a questão do investimento na educação, da infraestrutura do Estado. Isso será possível agora. Eu acho que neste momento aqui, até porque o Poder Executivo depende muito do Congresso Nacional. Claro que isso não é um balcão de negócio, um balcão de negócio no bom sentido, tendo em vista que acho que é o momento ímpar de nós discutirmos, naturalmente, as boas políticas públicas e práticas no Brasil. Agora, a questão, quando dessa pendenga que existe em Rodrigo Maia e Bolsonaro, isso faz parte do processo democrático. Está faltando o que aí? Um diálogo, entendimento. Humildade, o que está faltando? Eu Entendimento? acho que o governo deixou muito claro, não há nada razoável, como bem disse o nosso querido amigo, o presidente Rodrigo Maia, que é do meu partido, nada razoável, o governo, seja através do Poder Executivo, querer terceirizar as negociações com o Congresso Nacional. Não tem nada a ver com as práticas políticas. Isso é normal no processo. A acusação é pesada, senador. Muito ruim. E o Rodrigo acho que reagiu no momento exato, reagiu de forma independente, mostrando que ele está ali, não é um puxadinho apenas do Poder Executivo, lá é uma casa de leis e que tem que ser respeitado como tal. Eu acho que o Bolsonaro pisou na bola, eu acho que ele exagerou na dose e o Rodrigo vai fazer um freio de arrumação realmente num bom diálogo. Tanto é que uma das coisas que precisa do governo Bolsonaro é ter uma boa interlocução com o Congresso, que não o tem, e sobretudo ter projetos. Está deserto o governo federal em relação a projetos. Sobre a Lei Candir, senador, há uma sugestão, o senhor encabeçou o movimento, recebeu muitas críticas, pancadas aqui no Estado em relação à taxação do agronegócio. Acabou passando, está se encaminhando. Existe essa ideia, o senhor leva isso também em nível federal, até numa contrapartida, para ter aí esse repasse, que seria o FEX, mais a garantia da Lei Candir, para Mato Grosso e os outros estados, senador? Qual que é a ideia? Eu acho que todo mundo ficou muito claro que não tinha nenhum objetivo algum de querer prejudicar qualquer que seja, se é agronegócio, se é o pequeno, se é o grande. Na visão minha, as pessoas tinham que o quê? Pagar algo, pagar um pouco, ou seja, aqueles barões e tubarões devolver muito que já ganharam, mas muito que já ganharam, e não recolheram quase nada em favor do povo mato-grossense. Tanto é que agora, com essa negociação que foi feita, ninguém está chiando, estão recolhendo normalmente. Como eu recolho, eu sou do agronegócio, pago tranquilamente, de boa. Agora,
Não é possível que muita gente, além de não pagar, ainda estava recebendo incentivo fiscal. Nós temos que fazer um fundo de arrumação, tanto é que a perspectiva e a possibilidade deste ano é arrecadar 1,6 bilhões de afetados. Com isso, vamos melhorar a nossa estrada, parte vai para a saúde, parte vai para o IMTPAR para fazer parceria com a iniciativa privada para fazer as PPP caipira no estado, parte vai para ajudar a saúde, parte vai para a habitação. Eu acho que é tão irrisório, tão insignificante, diante do faturamento, que são de bilhões de dólares que o agronegócio recolhe, ou seja, fatura, e pouco, quase nada estava contribuindo, né? Esse atrito aí que o senhor disse que é normal no meio político com o Rodrigo Maia, o presidente Bolsonaro, enfim, envolve aí a bancada do seu partido. Mas a reforma da Previdência, do jeito que caminha, né, vai passar esse ano, pode patinar ainda, o senhor é da CCJ no Senado, ou seja, tem um prazo que o senhor vislumbra que pode ser aprovado? Eu sou da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Assuntos Sociais, que também vai passar para a Previdência Pública. Vocês acompanham um projeto quase que integral. Legal. Aí feito isso aí, eu acho que tem possibilidade de passar. Acho que tem um ambiente favorável. Agora, vai ter muito debate, né? Na medida em que você mexe com a vida das pessoas, não vai passar do jeito que está lá. Cá entre nós aqui, houve até uma resistência por parte dos militares brasileiros, que foi de última hora que chegou o projeto dos militares e outros segmentos da sociedade. Eu espero que ele chegue. Não vai ser tão fácil assim. Não, fácil não. Não vai ser Sabe fácil. que lá que o debate vai ser amplo, gigantesco. Mas eu acho que talvez não atinja, ou seja, a primeira versão do projeto, mas vamos chegar num tal ponto que a federação, ou seja, o governo federal, naturalmente... Se o governo aguenta, está preparado para isso, na pessoa de Bolsonaro? Mas tem que estar, né? O contrato tem que jogar a toalha, né? Quem não tem o diálogo, não tem entendimento, nesse momento de democracia plena no Brasil, eu acho que essa pessoa não estaria preparada, hipótese alguma. O Bolsonaro, eu imagino que vai estar preparado, porque ele foi congressista, sabe perfeitamente de que tem que haver esse entendimento, esse diálogo com o Congresso Nacional. O Jaime, com experiência de vida, né? Ele tem experiência razão. administrativa, experiência de executivo, tem muito a dar no Senado, né? Sim. A sua volta ao Senado, para Mato Grosso, ela foi altamente benéfica. Sem Creio dúvida eu, alguma. né? O Jaime tem muita experiência no Senado, tem muita experiência política, né? E boa parte do que ele falou, ele tem razão, né? O Bolsonaro pisa na bola, né? Em vários pontos. Definitivamente, os pilares da gestão pública, que são governança e governabilidade, ele ainda não conseguiu estruturar ainda, né? Ficar dando murro em ponta de faca, discutindo com um parlamento forte, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se posicionou muito bem, né? Não pode ser um puxadinho mesmo o parlamento, mas, enfim, o governo precisa retomar isso e, sobretudo, retomar as questões ligadas à articulação política, né? E entender que sempre foi dessa forma, né? O Brasil, o presidente precisa saber articular com o Congresso para que os seus projetos possam ter andamento no projeto. Esses ajustes são necessários no parlamento. Democracia é isso, né? Enfim, estão confundindo muito, Lúcio, articulação com corrupção. E não é bem assim, né? Não é exatamente dessa forma. É preciso que se tenha uma negociação. Sente, converse, troque e ajuste, né? E não necessariamente transforme essa situação numa situação insustentável, né? Não dá para ser radical num momento como esse, senão não vai andar o governo e o país vai parar. E o presidente Jair Bolsonaro precisa urgentemente se convencer de que ele precisa tirar a roupa, né? Sim, tirar a roupa candidato, de né? candidato e vestir a roupa de presidente. a faixa de presidente. E chefe de Parece governo, que não né? colocaram nele ainda. Não, entendeu? Né? Mas ele está preso à rede social ainda, porque né? lá nas redes sociais, o discurso dele, ele está falando para os eleitores dele. Ele E precisa só. falar, ele tem que falar com a sociedade brasileira, porque ele é presidente de todos os brasileiros. Ele teve 55 milhões de votos, não é isso? 55. Tem que falar para 210 E sobre milhões de brasileiros. E sobre o senador Jaime Campos aí, só destacar o seguinte, né? Ele tem tido lá um trânsito muito grande em Brasília, pela experiência dele, pelo relacionamento que ele tem lá em Brasília e também contribui para isso o fato de o presidente da Câmara ser do Democratas, Rodrigo Maia. O presidente do Senado também ser do Democratas. E o senador Jaime Campos está ocupando espaços importantes em comissões estratégicas do Senado da República. Que tem o poder de decidir muita coisa. Ele está comendo pelas beiradas. Ele pode aparecer, e muito, sem alarde,
sem estrelismo, que não é do feitio do Jaime também. Só tem Sem uma estrelismo. comissão aí. Que ele não Só entrou, tem uma né? comissão que. Passou longe. Daqui um pouco, né? Pode ser que ele pode ter motivos para falar, poxa, eu não precisava estar aqui, não é? Qual que é? Comissão de Ética. Essa Ele é o do- presidente, né, professor? É Da presidente da Comissão de Ética. E Essa outro é- fato interessante com o Jaime é que ele não assinou a CPI da toga, né? Também, CPI né? da toga. Ele não assinou. Quem Não assinou. Não, só a Selma Não assinou. assinou. Ele não assinou. Daqui, só Selma Só a Arruda. Selma Arruda. Só a senadora Selma. Vamos aos nossos cúmplices. Vamos lá, Edivaldo. A Fátima Costa, o professor Doatir, o Júlio, lá de Juara, Maurício Valcour, do bairro Poção, o Wellington, do CPA, o Pedro Aquino, do Renascer, Sérgio Lader, de Matupá, o Raimundo de Várzea Grande, Dionalde de Souza, Esther, Shirley Campos, Chile é Condessa. a Condessa Shirley. Condessa Shirley Campos. Vamos falar Condessa para o telespectador, uma brilhante que deixou saudade no colonismo social aqui em Colorado, no Mato Grosso do Sul. Proprietária do A Tribuna, A Tribuna, é isso? A Tribuna, É isso, né? verdade. Hélio Luz, de Rondonópolis, o Betão, do Parque Cuiabá, Lauro André, de Primavera do Leste, o Rodrigo, o Zeca Machado, Everaldo Gomes, de Reserva do Cabaçal, Karen Elise, do 8 de Abril, Pastor Luiz, de Juína, o Beto Souza, Israel Aníbal, que é advogado, o João Rosa, do bairro Dom Aquino, e a Josiane, do Jardim Florianópolis, e um abraço aqui especial aqui para o J. Leite. J. Leite. Itiquira. Itiquira. Itiquira, Alto Araguaia, e tem mais uma. São três. São 3 emissoras. Três emissoras. As emissoras ligadas aqui E à agora, TV Vila colocando Real. no ar, a rádio também. Alto Araguaia, Itiquira, e tem mais uma. Está me fugindo. Tem aqui. mais uma. A produtora vai auxiliar aí. Daqui a pouco, né? Daqui a pouquinho ela vai Daqui a auxiliar. pouco. Um abraço aí ao J. Leite, que esteve ontem na TV Vila Real, aqui em Cuiabá. Exato, vai inaugurar a rádio. Alto Taquari. Alto Taquari, isso. É a nossa produtora. Não, Boa. é Quem tem uma produtora como essa não tem precisa dificuldade esperar. nenhuma. Não tem dificuldade. Não precisa esperar Não, a não, caneta, não a caneta foi- cair. Não. Olha, eu marquei aqui, foram 8 segundos. 8 segundos. 8 segundos. 8 Detalhista, segundos. né, professor? Entendeu? Detalhista. 8 segundos. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o Zé Gotinha e para o Haroldo, do MT Blindados. Você sabe, a Josiane está aqui também. Tá aí? Está aqui. Então Olha o vou que ela falar. disse. Olha Elogiando quem? você. Ah, Ó, todo mundo, na verdade. Ah, tá bom. Diz assim, ó. Mas bom o dia- Lúcio é especial. Você vai ver. Ó, se segura. Lúcio. Bom dia, assisto todos os dias esse programa de altíssimo nível. Sou muito fã do Elegância da Notícia, o Lúcio. Edivaldo, adoro muito você. Mas a dupla infalível dos debates de Antério e Haroldo não podem faltar. Banquinho para Haroldo. Bom Ela dia, disse. Haroldo. Dá bom dia pra Banquinho ela. para Haroldo, né? Amo vocês. Meu nome é Josiane do Jardim Florianópolis. Obrigado, Josiane, por sua audiência aqui no programa, pelo seu carinho. E é verdade. Né? Né? Aqui a divergência entre Haroldo e Antero, né, é o que faz, que constrói esse clima do programa. Não tem dúvida nenhuma. Eu aprendo muito com o Antero, né? mas esse banquinho, como que é esse banquinho aí? Sei lá. Que história que é esse Não do sei que banquinho Tem- é esse. Não tem um banquinho de um apresentador de TV também aí? Como que é o nome dele? Tira o banquinho, levanta o banquinho, Pega o seu banquinho. Ah, e Raul, saia de Raul, mansinha. Raul, pegue o seu banquinho e saia de mansinha. Eu aprendo Brincadeira, muito. brincadeira, professor. Não, mas é isso, né? Eu aprendo muito com vocês aqui, né? Professor. Por muito mesmo, né? E, na verdade, eu, no fundo, sou um curioso nessa área toda, né? Enfim, mas eu... É um, PhD é um, nessa é área, um professor. PhD curioso, é O isso? PhD curioso. Deve ser por isso que ele é PhD, de tanta curiosidade. Tanta curiosidade, é bem isso mesmo. Verdade, Lúcio. É bem isso, né? Quem mais tem aí? Tem- Não tem. Uma no cravo, uma na ferradura. Não tem ninguém esculhambando? Pois é. Vamos ver se eu acho alguém escolheu. Os meninos de ouro, bom dia. Deus abençoe a todos. Não deixou Amém. o contato, né? Lúcio Sorge, Elegância da Notícia, professor Haroldo, professor Orenberg Alves, Ariela, Davi César, Celso Gonçalves, o Pelezinho. O Brasil e o Estado de Mato Grosso em audiência pública, acompanhando a política brasileira e principalmente nos nossos estados. Estamos de olho. Obrigado pela atenção. Também não deixou
aqui o nome. O João Rosa, é morador lá do bairro Dom Aquino, da Grande Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, que mandou aqui um abraço para todos nós, inclusive o pessoal, o Celso, o Davi César, a Ariela, o Pelezinho, né? Pessoal que trabalha com a gente aqui, nos ajuda a fazer esse programa maravilhoso. Bom dia, feliz de ver esse programa todas as manhãs, feliz em ver o senhor Edivaldo na bancada, todo o meu respeito a vocês. E a Karen Elise, do 8 de abril, Edivaldo, que adora ver você aí no programa todos os dias. Enfim, são inúmeras participações, né? Bom dia, feliz de ver nesse programa todas as manhãs. Mais uma vez, feliz de ver o Edivaldo. Um abraço a todos. Enfim, isso é uma satisfação, muito parabéns por vocês nos mantermos informados logo pela manhã. Manda um alô aqui para Primavera do Leste. Um alô a todos vocês de Primavera do Leste e para o Lauro André. Nesse domingo, nesse final de semana, eu estarei lá em Primavera, Lúcio e Edivaldo. Ah, é? Vou acompanhar um pessoal lá em Primavera do Leste. Está nos assistindo o Lauro André, que é do lado de Primavera. Um abraço para a Primavera. É o estado inteiro de Mato Grosso ligado à notícia de frente. Tá, muito obrigado. Fechou aí, professor? Fechou. STJ envia investigação de táxi à 7ª Vara. Ministério Público Federal aponta infrações de magistrados e promotores. Não é fácil não, hein? Uma decisão do ministro Mauro Campbell, do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a incompetência da Corte em julgar o inquérito relativo ao caso das interceptações telefônicas ilegais, que ficou conhecida como Grampolândia Pantaneira. O despacho aponta que na investigação feita pelo Ministério Público Federal foram identificadas supostas infrações cometidas por promotores de justiça e até por magistrados. Coisa bem para a primeira instância e daqui a pouco está onde? Na segunda. No TJ, né, no colo de quem? Orlando Perri, que é o prevento de tudo isso aí. Exatamente. Pode degringolar. E um complemento dessa informação aqui, na decisão lá do STJ, do ministro Mauro Campbell, só complementando, Edivaldo, detalhando o que você colocou. Determino a remessa do processo, né, ao juízo prevento, atenção, ao juízo prevento da primeira instância da Justiça Estadual, que não é o TJ, para quem parte das investigações já foram remetidas por ocasião do desmembramento do feito. Determino ainda que aquele juízo remeta os autos ao Procurador-Geral de Justiça de Mato Grosso, ou seja, o Procurador-Chefe do Ministério Público, e ainda remeta os autos ao Corregedor-Geral de Justiça de Mato Grosso para a continuidade das apurações de sua competência, diz a decisão de Campbell. Ou seja, só detalhando o que você falou lá, vai para o Ministério Público e para o Tribunal de Justiça, porque existem implicações com promotores e com magistrados. O prevento no TJ quem é? Orlando Perri. Que ele estava afunilando, tanto é que Não, mas aqui é o seguinte, é uma função da Corregedoria. Perfeito. A Corregedoria do Tribunal de Justiça. Perfeito. Vamos... Porque a determinação de Mauro Campbell é para que a continuidade dessa investigação seja na Justiça de primeira instância. Perfeito. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Mas é um degrau da escada, da longa escada que tem isso aí, né? E tanto é que o doutor Perri o desembargador Perri, levou Stingueta e a delegada Cristina Felder, não foi? Para auxiliá-lo nessas investigações. E a coisa parou. Professor, vamos ao seu destaque? Vamos lá. Um balde de água fria, né, em cima das intenções do governo Mauro Mendes. O governo Mauro Mendes, que vem lidando com uma situação difícil, um cenário econômico difícil para o estado de Mato Grosso, desde o começo do ano, tentando reorganizar as contas do Estado, entre receita e despesa, principalmente as despesas que são enormes do Estado, tentando honrar com os compromissos passados, né? Tentando sanear as dívidas do Estado e, de uma certa forma, conseguiu ter uma estratégia financeira aí, que era definitivamente tomar uma nova dívida na ordem de 332 milhões de reais do Banco Mundial
e com essa dívida poder pagar uma outra dívida do Bank of America, que são 2 parcelas ao ano. A tentativa era acumular essa parcela para setembro e pagar tudo definitivamente em setembro e se livrar de juros e correções ao longo dos próximos anos. Com isso, o governo faria uma economia de 800 milhões de reais. Só que para que isso pudesse acontecer, naturalmente isso teria que passar pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e teria que ser aprovado pelos deputados. Inclusive, os deputados se mobilizaram para isso, para poder aprovar ou não, mas estavam discutindo isso. E quando ninguém esperava, ou muitos já acreditavam que o Bank of America poderia fazer o alongamento da dívida, chamado de standstill, né, definitivamente não o fez, né? Eu estava com essa dúvida atrás da orelha desde antes de ontem, porque os bancos americanos são muito rígidos, né, nesse sentido de parcelamento de dívida, de se pagar a dívida no momento certo. E essa dívida, essa parcela de 143 milhões de reais deveria ter sido paga dia 10 ou 11, se não me engano, de março, e até o final de março agora o governo do estado vai ter que pagar. O que acontece com tudo isso? O governo do estado perde a possibilidade de ter esse valor que existe em caixa do governo estadual, de poder aplicar esse dinheiro em outras áreas como saúde, educação e segurança, e pagar parte de servidores e também pagar parte de fornecedores e fazer com que o Estado pudesse crescer, fazer com que o Estado pudesse ter um fluxo de caixa mais tranquilo para os próximos meses. Com isso, definitivamente, o Estado não terá essa possibilidade. Ele vai ter que pagar essa dívida, honrar o seu compromisso, não ficar em estado de default, que é uma situação extremamente complicada quando se fica nessa situação, porque as sanções são inúmeras, né, com relação ao Estado de Mato Grosso, e isso ninguém quer, né? Então, definitivamente, o Estado vai ter que pagar essa parcela e vai ter que ver uma outra forma para que ele possa reorganizar as contas do Estado. Eu acredito até que o Mauro Mendes e a sua equipe, o Rogério Galo, não acreditavam nessa possibilidade do Bank of America não autorizar, considerando que ia ter uma quitação. Ou seja, o Bank of America não teria perda, Edivaldo, disso, sabe? Perdas monetárias disso, né? Só que o americano... Teria um pagamento praticamente à vista. Exatamente. A formação anglo-saxônica, a formação americana, né, é diferente da brasileira, né? Uma vez acordado, está acordado, tá entendendo? Não tem essa história de se dar um jeitinho, vamos empurrar para frente, vamos fazer isso. Dá para parcelar, dá para dividir, não tem esse tipo de conversa. É por isso que eu levantei esse questionamento ontem, porque eu achei muito difícil, eu achava muito difícil o Bank of America fazer essa modalidade, né? As condições para se fazer isso são de garantias, Edivaldo, são infinitamente maiores do que no momento da contração da dívida. Está entendendo? Então, eu acho que o Estado não teria condições de fazer isso, né? Enfim, vamos torcer para que o Estado ache uma outra alternativa agora daqui para frente. Mas nada impede, por exemplo, professor, da tramitação na Assembleia do da Banco autorização para o empréstimo dessa natureza. Nada, não, de 335 milhões de dólares exato. do Banco Mundial, nada impede. Nada impede. Está dentro da... Está dentro, pode ser que o governo estadual consiga esse empréstimo, né? Tá? Mas o mais importante é que ele consiga esse empréstimo e com esse empréstimo consiga pagar por completo a outra dívida, que é do Bank of America. Por quê? Porque aí, de certa forma, ele vai economizar aproximadamente 800 milhões ao longo dos anos que se teria ainda. Isso para o Estado representa muito. Muito, é muito dinheiro. Muito, né? Nada impede que esse empréstimo continue tramitando lá na Assembleia, mas o ponto aí, o aspecto negativo. O aspecto negativo é que não precisaria ter colocado o carro à frente do dos boi. bois. Porque é o seguinte, o que foi vendido para a opinião pública, não é? É de que não ia se pagar mais esses 146 milhões de reais agora em março. Né? Ou seja, que não chegou a se afirmar isso, mas colocou-se que, olha, está praticamente certo, e não estava certo. Não estava certo. Não estava certo. Agora, eu estou fazendo essa pergunta, né? Se pode continuar tramitando esse empréstimo, mas eu creio que perdeu o objetivo, né? Momentaneamente perde o objetivo. Né? Perde o objetivo. Porque era um carimbo também, esse dinheiro é para isso, isso e isso. Nós não temos nem o isso, nem isso, nem isso. O problema é o governo do estado tomar a dívida, fazer uma nova dívida de 335 milhões de dólares com o Banco Mundial, né? E não conseguir quitar a dívida do Bank of America. O discurso do governo... meu amigo... tentando traduzir aí um pouquinho mais. O discurso do governo ficaria muito mais forte junto aos parlamentares, aos deputados, quando ele poderia dizer o seguinte, olha,
Com esse empréstimo, nós teremos condições de aplicar em outras áreas quase 150 milhões de reais, ao invés de pagar o serviço de uma dívida ao Bank of America. E é só juros, né? Uma dívida que pode ser alongada aí por 20 anos. Em 20 anos. Vamos para o intervalo. A gente volta já. Pois muito bem, voltamos com o nosso A Notícia de Frente. E o Brasil de virada, Lúcio. Ontem à tarde, na tarde e noite de ontem, ganhou da República Tcheca por 3-1. Aliás, República Tcheca sempre foi um adversário difícil para o Brasil. Gols de Firmino e Gabriel Jesus, 2. Aí o Brasil se autoafirmando, né? Depois daquele empate honroso contra o Panamá. Então, não é fácil, não. Então, já subiu de coisa. E fez 3 gols. Né? Olha, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Márcio Vidal, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou sobre o Supremo Tribunal Federal, que decidiu que os julgamentos de crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, ligados à prática do Caixa 2 de campanhas eleitorais, sejam feitos pela Justiça Eleitoral. Vamos conferir os principais trechos da entrevista. Presidente, essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal, repassando à Justiça Eleitoral o julgamento desses crimes que chamam aí de crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro, mas que tenha conexão com campanhas eleitorais, a Justiça Eleitoral não tem instrumento para isso, e o senhor já declarou isso publicamente, né? Veja bem, primeiramente eu quero dizer que o Supremo Tribunal Federal tem a missão constitucional de ser o garantidor da Carta Política, né? E nesse julgamento específico nada mais fez do que cumprir o que está na Constituição, precisamente o artigo 121, né? E ele foi buscar um regramento contido na norma infraconstitucional, que é o Código Eleitoral, artigo 35, que disciplina que a competência da Justiça Eleitoral aos crimes comuns que tiver uma correlação, uma conexão, um liame, portanto, com a matéria eleitoral. Então, o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, na sua grande maioria, 6 ministros, tiveram esse entendimento. Então, sobre os olhares jurídicos, está correto a decisão. Os 5 outros que foram vencidos, eles levaram em consideração os efeitos colaterais desse remédio jurídico, né? Fizeram uma avaliação de que a estrutura da Justiça Eleitoral, da forma como ela foi concebida em 1932, com uma composição não de membros permanentes, mas sim transitórios, que, ou seja, a cada 2 anos eles são substituídos, e levando em consideração também que a atividade desses membros que compõem, seja o tribunal ou as zonas eleitorais, não são atividades atividade principal, mas constitui apenas uma sobrejornada da sua atividade, né? E optaram em fazer essa avaliação, e daí abriram a divergência em relação àquele ser. A verdade é que, se olhar sobre um prisma e outro prisma, ninguém deixa de ter uma certa razão, né? A Justiça Eleitoral, em razão do seu formato atual, eu acho que aqui abre uma grande oportunidade à sociedade brasileira, em especial o próprio sistema judicial, né? Rediscutir, né, com a sociedade qual é a estrutura que nós almejamos, qual é a estrutura que nós desejamos para garantir a todos uma segurança jurídica, né? O Tribunal Superior Eleitoral, diante desse quadro
que resultou na decisão do Supremo Tribunal Federal, já constituiu uma comissão que será formada e terá o prazo de 60 dias justamente para cuidar de uma reestruturação da Justiça Eleitoral. Presidente, o senhor falou da questão da reestruturação, de que essa decisão ela esbarra na reestruturação e na transitoriedade. Né? Só que muitos membros do TRE, da Justiça Eleitoral, defendem que realmente sejam julgados no tribunal já. Eles levam em consideração a celeridade dos processos. Né? Mas é bom lembrar que 2 anos é pouco para isso, né? Para um julgamento desse tamanho. Veja só, eu acho que o que todos nós temos que ter a responsabilidade é transmitir à sociedade uma informação que seja plena, né? Nós temos um Código Eleitoral de 65, nós temos uma Justiça Eleitoral que foi criada e instalada em 1932, nós temos um Código de Processo Penal de 1940. Eu pergunto a você, a realidade de mundo, de vida hoje é a mesma daquela que foi criado? Não, né? Então, obviamente, por isso que eu mencionei que é uma necessidade de nós fazermos uma readequação, né? Um realinhamento com as reais necessidades da sociedade. Não se trata de celeridade, porque ela está sobre o regime do Código de Processo Penal também. Alguns defendem, né? Não, é que às vezes falam que a celeridade é no âmbito administrativo, né? Nos curtos prazos que são fixados pelo Poder Legislativo, né? Em processo de eleição, né? Mas não é o caso. O que temos aqui em mesa é uma situação, de uma certa forma, muito grave. O crime de corrupção é o crime de maior potencialidade de danos à sociedade, né? Ela atinge a todos, independentemente de classe social, né? Eu diria do berço ao túmulo, né? É de alta complexidade, então não tem como você imprimir, a não ser que você imprima uma celeridade, obviamente que você não vai apurar coisíssima nenhuma. Presidente, o senhor, ao analisar aí essa decisão do Supremo Tribunal Federal, o senhor utilizou uma analogia. O senhor disse o seguinte, olha, criaram aí um remédio jurídico, só que esse remédio tem efeitos colaterais. No caso aí, o paciente é o Brasil, contaminado pelo câncer da corrupção. E essa decisão, da forma como foi tomada, não vai ajudar o doente. Veja só, pode até aprofundar essa crise da corrupção. É uma percepção. Porque a crítica é o seguinte, eu se coloco o seguinte, olha, essa decisão do Supremo aí é um golpe na Lava Jato. Não se diria assim que se tratar de um golpe. É como eu disse anteriormente, o Supremo é o garantidor da Constituição. Então, 6 ministros optaram por isso. Mas, penso eu, que não avaliaram com certa profundidade os efeitos colaterais desse remédio, né? E os 5 outros ministros votaram, abrindo a divergência, justamente porque fizeram essa avaliação. Então, se você olhar de um lado, olhar do outro, não tem nada de errado. O que precisamos é agir rapidamente. O Moro apresentou já no projeto, que é rotulado de anticrime, uma alteração à redação do artigo 35. Então, ia por terra, se o parlamento, obviamente, imprimisse uma celeridade em análise desse projeto e, obviamente, chegasse ao final do processo legislativo e aprovasse, colocaria fim toda essa discussão, essa celeuma que criou essa decisão do Supremo Tribunal. Como eu disse, a par do que está sucedendo, o Tribunal Superior Eleitoral já tomou essa providência. Realmente, é bom a gente ouvir um cidadão, apesar de ser um desembargador, um presidente do TRE, ponderado. Ele é bastante equilibrado. Não é verdade? Ele é bastante equilibrado. Ele podia raspar a espora, não sei o que e tal, mas foi altamente ponderado e objetivo. Ponderado e objetivo. O que ele quis dizer é o seguinte, olha, a decisão do Supremo Tribunal Federal não foi equivocada, porque isso é amparado aí pelos instrumentos legais. O fato é que a Justiça Eleitoral não reúne as condições, não tem a estrutura necessária para apurar
esses crimes aí de corrupção, de lavagem de dinheiro, que tenham conexão com campanhas eleitorais, porque ela não é aparelhada para isso. Os profissionais que estão lá, os magistrados, os advogados, né, os juízes, eles têm uma função transitória na justiça eleitoral. Exatamente. E aí é o seguinte, aí de manhã, o juiz, o desembargador, o advogado que atua na justiça eleitoral está lá decidindo as questões eleitorais. À tarde, que não é a função principal dele. A função principal é À outra. tarde eles vão para a lida, Exatamente. para a lida normal, que é o TJ. Exatamente. E o advogado que vai para o escritório dele. vai para o escritório dele. Cuidar dos clientes dele. Verdade. Sim. Verdade. É verdadeira. E às vezes pode até ocorrer o seguinte, né? A função da manhã, ela pode entrar em choque com a função da tarde. Aham. Mas a procuradora Raquel Dodge, né, ela está defendendo uma tese, eu acho que é a tese correta, que os juízes federais entrem nessa parada. Mas vamos para o seu destaque. Vamos lá. Senão, Já está... Pois O não, tempo senão, ruge. O tempo urge. O tempo ruge. Ruge. Bom, já está praticamente definido que os deputados estaduais vão derrubar o veto do governador Mauro Mendes no caso das emendas parlamentares. Essas emendas aí, o valor delas total aí é aproximadamente 180 milhões de reais. Cada deputado tem direito a 7 milhões de reais. E aí, ao promulgar lá, ao sancionar a lei orçamentária de 2019, o governador Mauro Mendes vetou as emendas impositivas. E aí, a informação lá da Assembleia, do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, é de que o veto já chegou lá e a situação das emendas é de derrubar sim, afirma ele. Nós poderíamos ter negociado isso, o governo pagar uma parte, o problema é que ele vetou. E se ele vetou, nós não temos como negociar, a não ser derrubar o veto. O governador decidiu, segundo informa o Palácio Paraguais, decidiu vetar as emendas, alegando seguir uma orientação da Procuradoria-Geral do Estado, que alertou para o estouro da Lei de Responsabilidade Fiscal neste ano, caso o pagamento fosse efetuado. E o Estado deve aí cerca de 70% das emendas, desde a gestão passada. Aí não é na conta aí de Mauro Mendes, né? Desde a época de Pedro Taques, não é o governador, é o governo. E aí o atual governador chegou a pedir compreensão dos parlamentares e prometeu que os repasses seriam feitos conforme a entrada de receita no caixa do governo. E aí o seguinte, o não pagamento das emendas, que é obrigatório, historicamente implica, né? Sempre cria crise, né? Entre a Assembleia Legislativa e o Poder Executivo. O presidente Eduardo Botelho, ele nega desgaste, mas ele garantiu que a derrubada dos vetos é inquestionável. E aí ele disse também o seguinte, a conversa com o governo está boa. Aí ele disse que já conversou com o governador Mauro Mendes, já falou lá com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, eles entendem que era melhor a Assembleia não derrubar o veto do governador, mas aí Botelho coloca o seguinte, olha, não tem outra saída. Se nós não derrubarmos, ele não tem como cumprir nada. Ou seja, faltou conversa e faltou diálogo. Só queria colocar... Se o governo tivesse conversado, de repente a situação não precisaria Mas ter seria chegado muito a esse difícil, ponto. Lúcio, porque os deputados do passado e os novos deputados estão olhando não para o retrovisor, estão olhando para 2020, que é eleição municipal. Sem dúvida. Isso aí, para um prefeito, vale muito. Uma emenda, só 7 milhões, só 700 mil. Pô, mas vale muito para um prefeito do interior. E o ano que vem tem eleição. Exatamente. Não, Olha o que o Faz a presidente diferença, Eduardo Botelho está dizendo é o seguinte, olha, tem que derrubar o veto, porque é o seguinte, porque se não derrubar o veto, não tem como negociar nada. Porque é o seguinte, aí as emendas estão vetadas. Exatamente. E sem derrubar o veto,
não dá para conversar. E o governo do Estado não vai precisar pagar nem um pouquinho, ou seja, não vai precisar pagar nada. Gera uma crise na base, ou nas bases, né, dos deputados estaduais. Professor, bom dia. Bom dia, Edivaldo. Lúcio Soares, bom dia. Bom dia, Edivaldo. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Bom dia. Excelente quarta-feira para todos nós. Com a graça de Deus, amanhã a gente se encontra aqui.